Mateus capítulo 19, eu quero ler a partir do verso 16. Esse é um texto bem conhecido. Talvez você conheça muito bem esse texto na visão de Marcos, o evangelista. Aqui nós vamos ler o texto na visão de Mateus. Todos nós sabemos que os evangelhos foram escritos por pessoas que estiveram próximas a Jesus, pessoas que fizeram parte do colegiado de apóstolos de Jesus, alguns deles, em perspectivas diferentes uns dos outros. Alguns relatam alguns detalhes que outros não relatam. Para outros, alguns outros detalhes são mais importantes ou foram mais importantes. E assim nós podemos ver esse mesmo texto, tanto no Evangelho, na visão do evangelista Mateus, como na visão do evangelista Marcos, como também na visão do evangelista Lucas. E eu quero nessa noite ler na visão de Mateus. A partir do 16, se você tiver aí a sua Bíblia, eu não sei se vai ser projetado ou não. Deixa eu me preparar aqui para não ficar diferente a tradução. Só um minuto, por favor. Diz assim: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus falou para ele. Jesus respondeu: há somente um. Só existe um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Tem uma tradução que está falando: se você quer entrar na vida eterna, na eternidade, numa vida após a morte. Tem muitas pessoas, eu já participei muitas vezes de muitos velórios, de momentos de sepultamentos, e é muito triste ter que participar desses momentos, porque ali nós, mesmo quando as pessoas, ou mesmo quando o falecido, a pessoa falecida não tem nenhum vínculo familiar conosco, mas quando nós estamos diante desta situação, nós nos comovemos, nosso coração se enche de tristeza, as nossas emoções são tocadas. A pessoa talvez não tenha nada, nenhum vínculo conosco, mas nós estamos ali diante de uma realidade. Realidade no sentido de que a morte, ela é real. No sentido de que todos nós, se Jesus não voltar a tempo, todos nós teremos que enfrentar a morte, passar pela morte. E ali muitas vezes nós vemos o desespero das pessoas. Muitas situações levam as pessoas a se desesperarem, a gritarem, a desmaiarem por causa desse momento tão difícil que é lidar com a morte. E muitas vezes, quando vemos isso, entendemos que muitas pessoas, elas não têm o conhecimento da verdade. Elas não sabem que a eternidade, que depois da morte, a vida continua.
mas não do jeito que algumas pessoas acreditam, que o morto fica perambulando pelo universo, ao nosso redor. Não vemos, mas ele está por ali. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que isso não acontece. Isso não é um ensinamento da Bíblia. Não é um ensinamento de Jesus. A Bíblia diz que o homem vive, ele passa pela morte e depois ele terá que passar, assim que ele morrer, ele terá que estar diante do tribunal, diante da presença de Deus. Portanto, as pessoas muitas vezes se desesperam porque elas não entendem que há uma vida eterna. Elas não compreendem que existe uma vida após a morte. Elas não entendem que o espírito humano, ele é eterno. O nosso corpo corrompido pelo pecado, não. O nosso corpo, ele vai voltar ao pó. Mas o nosso espírito estará diante de Deus. A grande questão é, quando chegar a nossa vez, nós vamos estar diante de Deus e ouviremos a voz de Deus. E ouviremos Ele dizer para nós: amado filho, entre para o meu gozo celestial. Eu te conheço, seja bem-vindo, eu te esperava. É isso que nós ouviremos do nosso Deus? Ou será que alguns ouvirão: eu não te conheço, eu não sei quem você é. Apartai-vos de mim, eu não sei quem você é. Aqui você não vai poder entrar. Veja, a Bíblia está falando de dois caminhos. De dois caminhos. E a grande questão é que nós precisamos estar atentos à nossa vida eterna. Querido amigo e irmão que está me ouvindo nesta noite, a sua vida, se Jesus não voltar antes, a sua vida não termina aqui na terra. Há uma eternidade para mim e para você. Deus preparou a eternidade. Agora, esse jovem que Mateus está mencionando aqui, não fala o nome dele, ele chega até Jesus e diz: bom mestre, eu gostaria de saber o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna. E Jesus indaga a ele e diz: mas por que você está me chamando de bom? Por que você pergunta sobre o que é bom? Só um que é bom. Jesus está mostrando, fazendo esse jovem tirar o foco desse momento, daquilo que ele entendia, daquilo que ele pensava sobre as Escrituras, daquilo que ele acreditava que ele conhecia sobre as Escrituras, e está fazendo com que ele volte os seus olhos para o único que é bom, perfeito, santo, que não há pecado algum nele, o Pai Celestial. Jesus está fazendo com que pegando a visão, o foco desse jovem e transferindo para o Pai, para Deus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Agora olhe só o que ele diz no final do verso 17 para esse jovem. Vocês que estão lendo aí no telão, está acompanhando a mesma tradução que a minha? Está batendo? Está, né? Se você quer entrar na vida, esta aqui é a vida eterna, da qual o jovem perguntou para Jesus, no verso 16, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Jesus está dizendo, se você quer entrar na vida, faça o quê? O que diz aí? Obedeça aos mandamentos. É importante entendermos que quando Deus tirou o povo de Israel da condição de escravo, tirou eles do Egito através da liderança de Moisés, eles estavam muitos anos escravizados pelo Egito. Eles não tinham uma visão de uma nação, eles não sabiam ser uma nação, ser um povo organizado, com leis.
Eles eram escravos. Tudo que se mandava fazer, eles faziam no Egito. Então agora Deus está dizendo para eles: olha, estou tirando vocês do Egito, porque eu tenho uma terra prometida para vocês. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra para o meu povo, que se chamará Israel. Eu tenho essa terra para vocês. É isso que Deus fala para eles. Mas vocês vão ter que se submeter a mim. Deus sabia que eles eram um povo sem lei nenhuma. Eles não conheciam nada. Agora Deus vai formar esse povo numa grande nação. E para isso precisa colocar leis, ordem. Você já imaginou você viver aqui na nossa cidade sem lei? Você já pensou você passar no semáforo vermelho tranquilamente, como se nada tivesse acontecido? Passou no vermelho a 110 por hora, estava sem cinto de segurança, pneu do carro careca, fumaciando, que a ponto de trás não conseguia enxergar, e na próxima esquina está lá o Emerson, com a viatura, e para você. O que você acha que vai acontecer? Ah, fica à vontade, pode passar. Não, não. Tem lei para se cumprir. Primeiro que você não pode andar com essa velocidade. Você não pode passar no semáforo, o semáforo vermelho tem que parar. Você não pode estar com o carro nessas condições. Você está sem cinto de segurança, você pode morrer e você pode também contribuir para matar outras pessoas. Enfim, por causa da sua autoconfiança, autodomínio. As leis serviam para que o povo de Israel, que tinha uma mentalidade de escravos, que eles agora se tornariam uma nação organizada, um povo com leis. E aí no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no Êxodo capítulo 20, Deus chama Moisés, fala para que Moisés escrevesse nas tábuas, que na verdade não eram de madeira, mas eram tábuas de pedra, escrevesse ali mandamentos, leis, que esse povo teria que seguir para que pudessem viver bem, para que pudessem ser uma grande nação. E Deus então resume para esse povo a sua vontade, a sua palavra, as suas ordens, os seus mandamentos em 10 principais mandamentos. Muitas vezes a gente olha o Êxodo 20 e lê os 10 mandamentos e acredita que é só isso. Bem, a verdade é que se todos nós focássemos pelo menos nesses 10 e praticássemos e vivêssemos, já estaríamos vivendo corretamente. Mas a verdade é que nós temos uma tendência sempre a praticar o que é errado, a praticar o mal. Hoje eu estava vindo da igreja para cá e eu estava sem cinto de segurança. E imediatamente uma voz disse: coloque o cinto de segurança. E eu fiz como de costume, pus o meu cinto de segurança. Mas ao mesmo tempo que eu fiz esse gesto, uma voz disse ao meu coração, aos meus pensamentos assim: não se acostume com isso. Foi um chamado de atenção. E eu pensei, realmente, eu tenho me acostumado a andar com o carro, a trafegar com o carro, para daí eu colocar o cinto de segurança. Isso não está certo. Deus fez com que Moisés escrevesse mandamentos para o seu povo ler, para o seu povo decorar, para o seu povo praticar, para o seu povo seguir. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que os mandamentos de Deus para cada um de nós estão aqui na sua palavra. Não se resume em 10, se resume em eu e você obedecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus. E Jesus está ali com esse jovem que estava querendo saber como ele faz para ter a vida eterna, como ele faz para receber a vida eterna. E Jesus diz para ele: se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos meus mandamentos. Verso 18, ele pergunta para Jesus: quais?
Jesus respondeu: não assassine, não mate ninguém. Note, Êxodo diz que Deus escreveu nas tábuas que ele entregou para Moisés 10 mandamentos. Note, conte, não mate, não assassine ninguém, não adultere. Não adulterar é você ter relações íntimas, sexuais, com a esposa ou com o marido. E Jesus vai depois, mais além, e ele diz: o adultério não é somente, o pecado do adultério não acontece somente no ato, na prática, nos finais. Se você pensar de uma forma adúltera, você já pecou. Se você sentir desejo, se você desejar, cobiçar a esposa do outro, a mulher do outro, o marido do outro, da outra, você pecou. Pecou nos pensamentos. Percebe? O mandamento é não adultere, mas Jesus vem e diz: não adultere, e você pode pecar até pelo pensamento. Não assassine, não adultere, não furte, não furtarás. Você não vai pegar aquilo que não é seu, escondido, guardar. É meu, vou guardar, vou devolver. Eu achei isso. Eu estava na casa do meu amigo e eu achei ali R$100, eu guardei no bolso. O cobrador, hoje não tem mais cobrador, né, de ônibus, né, Marcos? Mas o cobrador, antigamente, ele chegava e te dava um troco errado, a mais. Quantas vezes ele não pegou o meu? E assim que Satanás, ele vai nos enrolando, nos flechando. Não roube, não furte, não dê falso testemunho. Testemunhar falsamente contra alguém. Não, ele fez isso sim. Você nem viu. E você está dizendo: não, foi isso mesmo que ele fez. Ele é um sem vergonha. Ela é uma descarada. Olha, passou assim, 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 a milhão. Você nem viu. Você está dando um testemunho falso. Olha, eu vi aquela pessoa saindo naquele dia da casa do fulano. Está acontecendo alguma coisa. Eu vi. Você está, além de ser um X9, um fofoqueiro, que também é pecado, você também está dando falso testemunho. Testemunhando falsamente. Verso 19: honre ao seu pai e à sua mãe, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Bem, Jesus parou aqui. Jesus está diante, cara a cara, de um jovem que dizia conhecer todos os mandamentos. Ele era religioso. Ele era alguém catedrático, estava sempre na igreja, no culto, na missa da sua época. Mas Jesus coloca ele na parede. O jovem lhe disse: a tudo isso eu tenho obedecido. Olha, ele tem obedecido a tudo isso. E o mais interessante é que, embora são 20 mandamentos, olha que detalhe, Jesus agora fala para ele assim, no final: ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus está falando de amar as pessoas que você não conhece. Amar o estranho, amar quem você conhece, quem mora com você, quem está ao seu lado, é muito fácil. Agora, o grande desafio para mim e para você é nós amarmos quem nós não conhecemos da maneira como eu me amo. Eu me amo demais. Como você se ama? Você cuida de você. Você compra, na medida do possível, dentro das suas condições, a melhor roupa que você quer usar, a melhor comida. Você vai na balança, você cuida do seu peso, você vai na academia, você faz ginástica, você quer cuidar da saúde, quer ficar bonitão, bonitona na fita. Você gosta de você. Você olha para você no espelho e diz: uau, não tem ninguém mais bonito
perfeito do que você. Mas se tratando do próximo, muitas vezes nós não fazemos assim. Deus está dizendo: ame ao teu próximo como a si mesmo. Como você ama você mesmo. Jesus estava tocando nele, porque tinha alguma coisa na vida desse jovem que estava fazendo com que ele pensasse mais nele do que no próximo. Verso 21. Verso 20, o jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Estava tão ceguinho. Tão ceguinho. Diga para a pessoa que está falando, esse jovem estava tão ceguinho. Agora diga para o outro lado, fala assim: talvez ele estivesse tão ceguinho como muitos de nós podemos estar nessa noite. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, onde entrou esse perfeito aqui? Aonde entrou esse perfeito na conversa? Se até agora esse jovem não tinha falado sobre perfeição em seguir a Deus. Se até agora Jesus não tinha falado em nada sobre ser perfeito na obediência dos mandamentos. Esse jovem, ele era tão ensimesmado, ele era tão orgulhoso, ele acreditava tanto na capacidade dele, espiritualmente falando, na sua religiosidade, que ele dizia: não, eu conheço esses mandamentos que o Senhor está falando. Eu conheço, eu obedeço, tenho obedecido todos eles, eu quero saber o que me falta para eu receber a vida eterna. E Jesus então mais uma vez o aperta. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro das coisas que você vendeu aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois você venha e me siga. Jesus estava mostrando para ele que não existe perfeição quando se trata de estar na presença de Deus. Não existe uma forma perfeita, partindo do homem para com Deus, de viver, de fazer coisas que dê a ele a vida eterna. Jesus está mostrando para ele: não parte nunca do homem, parte de Deus para o homem, não do homem para Deus, porque ninguém é perfeito. Ninguém é bom, só Deus é bom. Você pode ser esse jovem, como você está falando, obediente a esses mandamentos, conhecedor das Escrituras, vai à igreja todo domingo, toda semana, vai à célula, lê a Bíblia todos os dias, procura estar sempre diante de Deus, da maneira que você pensa e acredita estar correto. E por conta disso, eu mereço a vida eterna. Não é nada disso. Jesus está dizendo: meu filho, essa perfeição que você está pensando aí, não existe. Porque para ter a vida eterna, o que você precisa é abrir mão dos teus desejos. Cantamos agora há pouco aqui, nesse último louvor. Falamos sobre isso, de abrir mão. Como que diz a letra nessa parte? Alguém pode me ajudar? Me esqueci agora. Alguém me ajuda aí, pessoal do louvor. Isso, obrigado. Você não é do Ministério Louvor? É sim? É, você adora, glória a Deus. Abrir mão dos meus amores. É isso que Jesus está dizendo para esse jovem. Muitas vezes nós estamos aqui pensando que estamos bem. Jesus está dizendo: não há perfeição nesta questão. Não precisa partir de você, porque a graça, o amor, a bênção parte de Deus para com o homem, porque o ser humano nunca vai conseguir esta perfeição, nunca, se não for pela graça, misericórdia, o amor de Jesus, nós não conseguiremos a vida eterna.
Esse jovem, porque ele acreditava em alguns mandamentos, porque ele acreditava que ele obedecia algumas coisas, ele estava perfeito, mas ele não sabia. E Jesus tira, de repente, uma palavra no meio dessa conversa que demonstra isso. Jesus fala para ele: se você quer ser perfeito, vá, abra mão de todos os teus amores. Abre mão daquilo que você tem trocado. Abre mão daquilo que você tem colocado diante de Deus como prioridade na sua vida. E quando você olha, Deus está lá no final da fila. Porque tem tantas outras coisas mais importantes para nós. Talvez alguém muito apegado ao dinheiro, sem conhecimento, vai pegar esse texto e vai dizer: olha só, Jesus, Jesus é do tipo que gosta de dinheiro, olha o que Jesus está ensinando ele, para ele pegar, vender tudo, dar aos pobres, e ele vai ficar na miséria, acabou a vida dele. E aí alguém acrescenta, o que não está na palavra. O que Jesus está dizendo é: tem coisas que você está priorizando, tem coisas que você está colocando na sua vida e deixando Deus de lado. Você está falando de obedecer o amor, mas lembra o último mandamento? Não os 20, mas esses que Jesus falou, 6 me parece, acho que 6 mandamentos. E ele diz o quê? Amar ao seu próximo como a si mesmo. Será que esse jovem até aqui, ele estava amando realmente o seu próximo como ele se amava? Jesus não aponta o dedo, não o acusa. Jesus apenas faz ele pensar um pouquinho, como ele está nesta noite nos fazendo acreditar, nos fazendo pensar. Porque muitas vezes nós batemos no peito, achamos que somos tão crentes, tão fiéis a Deus, e que não há nada na nossa vida que precisa ser reparado, não há nada que precisa ser consertado. Eu não falei o tema da mensagem desta noite, mas o tema é: a quem você tem deixado? A quem você tem deixado? Essa madrugada, nós tivemos um problema elétrico na nossa casa, e um disjuntor desligou lá algumas vezes, e ficamos sem circulação de ar, e tentei resolver, acordei 2 vezes, e perdi o sono. Era 4h30. E eu falei: tá bom, não tem internet, não tem Google, não tem nada, mas tem a Bíblia. Tem a Bíblia, tem a palavra. E eu falei para o Espírito Santo, me dirige aqui, me dirige, o que gostaria que eu lesse. E comecei a folhear a Bíblia, buscando um texto, e esse texto foi o que o Espírito Santo me trouxe ao coração. E exatamente a parte onde diz sobre eu e você deixarmos algumas coisas. Temos que deixar. A quem você tem deixado? A quem você tem aberto mão na sua vida? Quais têm sido as suas escolhas? Verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha. Depois que você abrir mão dessas coisas, pode vir, porque eu estarei aqui te esperando. Venha e siga-me. Querido, não é Jesus que tem que seguir você. Você entende isso? Não é Deus que tem que seguir você e a mim. É nós que temos que segui-lo. É nós que temos que abrir mão daquilo que nós denominamos como um tesouro precioso na nossa vida, mas que não é Deus, não é a sua palavra, são as coisas terrenas. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, não deve conquistar. Eu oro por isso, para que você prospere, você conquiste, você seja feliz,
você tenha recursos, você possa passear, você possa usufruir dos bens, mas no momento que estas coisas tirarem Deus da sua vida, então elas já não são bênção mais. A Bíblia diz que o dinheiro é uma bênção. O problema não está no dinheiro, sabia? O problema está no apego ao dinheiro. O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que a Bíblia fala. O apego. Somos apegados a ponto de não abrir mão. Este jovem estava exatamente dando este sinal. Verso 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se. De que forma? O que aconteceu com ele? Como ele ficou? Triste. O semblante dele caiu. Caiu, na verdade, caiu a casa para esse jovem, porque ele estava acreditando que ele era o senhor religioso. Ele era o cara que sabia os mandamentos de cor. Muitas vezes, querido irmão, nós corremos esse mesmo risco de acharmos que somos tão bons quanto os outros, de acharmos que conhecemos tão bem a palavra, quando Jesus diz, não tem ninguém perfeito não. Afastou-se triste. Por que ele estava triste? Que Marcos diz que ele foi embora. O evangelista Marcos 10 diz que ele saiu, ele foi embora. Saiu daquela conversa muito triste. Por quê, hein? Está aí a resposta. Porque ele era dono de muitas riquezas. E aqui, querido irmão e amigo, não olhe o dinheiro. Não olhe a questão como riquezas monetárias. Mas olhe no sentido de que ele tinha muitas coisas dentro dele que ele colocava antes de Deus na sua vida. Então Jesus disse aos seus discípulos, imagine, o jovem agora vai embora triste, e Jesus estava ali naquele bate-papo gostoso com ele, ouvindo, ensinando, e o jovem virou as costas e foi embora. Eu imagino Jesus assim, olhando para os discípulos, com cara de paisagem, com todo respeito, olhando para os discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade, eu vos digo, que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Mas o texto não para aí. O cuidado que nós temos que ter é que muitas vezes nós ouvimos isso e achamos assim, a Bíblia está dizendo que não é bom ser rico. A Bíblia não está falando isso. Jesus é contra os ricos. Jesus não está falando isso. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele amou todos. Ele se entregou por todos. Todos os povos, línguas, raças, pobres, endinheirados. Ele morreu por todos. Santos, ou que buscam a santidade, ou os que matam, os que roubam. Jesus morreu por todos. Ele ama pessoas. Aqui quando nós lemos, em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Verso 24, e digo ainda, que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo, melhor dizendo, pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Quando eu era criança, eu li esse texto, eu acreditava que Jesus estava exagerando, e de fato ele está exagerando, para chamar a atenção dos discípulos. Mas eu acreditava que Jesus estava dizendo que é mais fácil um camelo, você consegue imaginar um camelo entrar pelo fundo da agulha que a minha mãe usava para costurar minhas roupas, do que um rico entrar no céu? Era assim que eu pensava. Até que um dia eu entendi,
o que Jesus estava querendo dizer aqui. O exagero continua, porque na verdade esta agulha eram passagens, eram janelas, portas, que tinha na entrada das cidades, ao redor da cidade. E para um camelo passar ali era quase que impossível. Ele passaria, mas com muita dificuldade, cheio de bagagens. E Jesus está dizendo assim, olha, é muito mais fácil esse camelo que vocês veem todo dia no caminho de vocês aí, tentando ali passar por aquela porta fininha chamada agulha. É muito mais fácil um rico, o camelo passar, do que um rico entrar no reino de Deus. Agora, preste atenção, um rico entrar no reino de Deus é fácil ou difícil na lógica de Jesus aqui nesse contexto? Fácil ou difícil? Difícil. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando do jovem rico. Ele está falando daquele jovem que conhecia os mandamentos, conhecia a palavra de Deus. Quando Jesus começou a falar dos mandamentos, ele talvez até estufou o peito e disse, não, isso tudo eu sei, eu conheço, eu sou, olha, com 12 anos eu já fui discipulado pelos sacerdotes, eu conheço tudo isso. E aí Jesus agora está mostrando para ele, cadê esse jovem? Onde está o problema dele? O problema dele está no apego das suas riquezas, o apego às suas coisas materiais. Verso 25, quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos. E caiu a ficha deles, entendeu? Como talvez vai cair a sua nessa hora. E eles perguntaram, mas se é assim como o senhor está falando, então quem pode ser salvo? Ou seja, jamais conseguiremos ser salvos. Ninguém escapa aqui. Era isso que os discípulos estavam dizendo para Jesus. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem, isso é impossível. Querido irmão, para você poder ter a vida eterna, por suas próprias forças, é impossível. Para você tomar a decisão de reconhecer, por mais que você busque a Deus, busque ouvir a palavra, vá à igreja, e de vez em quando pode acontecer uma queda, que nos entristece. Isso mostra a nossa limitação. Para o homem pode ser impossível. Senhor, eu não sou rico, endinheirado, mas eu tenho coisas na minha vida que ainda me prendem longe de Ti. Era isso que os discípulos estavam dizendo para Jesus. E Ele diz, olha, para você, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Querido irmão e amigo que me ouve nessa noite, a salvação que Jesus tem para você, no dia em que Ele morreu naquela cruz, é um presente de Jesus para você, imerecido, porque você e eu somos pecadores. Quando nós conhecemos a Jesus e entregamos nossa vida a Ele, estávamos na condição de pecadores, pessoas más. A minha natureza e a sua é uma naturezinha má, maligna. Por isso que nós temos que todo dia tomar a nossa cruz, renunciar nossas vontades, deixar os nossos amores. A quem você vai deixar? É isso que Deus está chamando-nos nesta noite e perguntando para nós, quem é que você vai deixar na sua vida? Porque muito provável, tem coisas na nossa vida que nós estamos guardando as 7 chaves, prendendo na nossa vida, não queremos abrir mão dos nossos desejos. A sua salvação, por meio de Jesus, não é resultado da sua busca, mas é resultado da busca de Deus, por meio de Jesus, até você. Deus buscou você por meio de Jesus. A questão é se você vai caminhar pensando como esse jovem rico, não, mas eu posso continuar assim.
tá tudo certo, não quero me envolver não, muito mais, só ir à igreja uma vez por semana. Agora eu vou pegar no pé daqueles que não vieram à noite. Só ir no culto da manhã, no café da manhã, que isso? Nós vamos deixando isso, e nós vamos passando a acreditar. E Jesus está mostrando para esse jovem filho, não é nisso não. Não é ninguém é perfeito, é Deus que vai até você, mas você precisa tomar uma decisão. Siga aí, continue. Então Pedro, verso 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, Senhor. Que palavra linda essa de Pedro, né? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos que estavam ali, Shalom, Mateus, Bia, todos os discípulos que estão aqui hoje, Jesus está dizendo para eles, em verdade lhes digo, que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês, Jesus está apontando o dedo para aqueles discípulos, está dizendo, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Note, Jesus, quando falava isso para os discípulos, ainda não tinha enfrentado a morte na cruz. Ele ia morrer daqui a algum tempo. Mas já estava mostrando para eles, assim que vai acontecer. Porque vocês têm seguido a mim, têm caminhado comigo, têm decidido me seguir. Vocês que me seguiram, vocês também se assentarão. Deus está falando de um outro prisma. Deus está falando de um outro nível espiritual. Deus está falando de lugar onde tem tronos, que esses apóstolos iriam ali ao lado de Jesus, sentados naquele trono. Na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar. Imagina aqueles discípulos ouvindo aquilo. Uau! Vai acontecer algo maravilhoso. Verso 29, todo aquele que tenha deixado. Aqui Jesus pega pesado. Se segura na cadeira aí. Se segura na cadeira aí. Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos. O que é que Jesus está falando aqui para eles? Jesus está falando de coisas importantes na nossa vida. Jesus está falando de coisas significativas para nós. Quem é que não dá valor para a esposa, para o esposo, para a mãe, o pai, os filhos? Os campos, esses campos podem representar o esforço de uma economia que você por anos juntou, estudou, batalhou, fez tantas coisas, juntou tantos recursos. E ele está dizendo, todo aquele que tenha deixado casa, olha só. O sonho de qualquer um de nós é termos uma casa própria. Quantos aqui não têm casa própria ainda? Erga a mão aí. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que nesses próximos 12 meses, Deus vai te dar uma casa nova. Amém? Eu creio, porque o nosso Deus é Deus extraordinário, Ele faz coisas sobrenaturais. Agora Jesus está dizendo para eles, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá. Olha que matemática gostosa é essa. Receber. Quantos não querem receber algo? Quantos aqui querem receber do Senhor alguma coisa? Olha só, ele está dizendo, receberá 100 vezes mais e herdará
a vida eterna. Não é o pastor Shalom que está falando, mas quem está falando é o Senhor Jesus Cristo, e Ele não mente. Promessa de Deus. Verso 30, e termina aqui: contudo, muitos, olha só, Jesus está dizendo, ei, contudo, Jesus está chamando, ei, preste atenção, olhe um detalhe, pega essa, Jesus está dizendo, contudo, se prepara, hein, ó, muitos primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Você já ouviu essa palavra, essa frase antes? Ah, eu queria estar lá no primeiro lugar. Agora eu sou o último. Jesus, na matemática dele, disse que os últimos serão os primeiros. Poderão ser primeiros em várias coisas, mas ele também chama atenção que aqueles que acreditam que estão por primeiro, estão correto, você pode correr o risco de errar, e você está no final da fila. Portanto, cada um de nós, homens e mulheres, jovens e crianças, temos que tomar uma decisão na nossa vida, a quem nós deixaremos. Eu quero ler numa outra tradução, o final desse texto. Na minha tradução aqui diz assim, verso 28, verso 25, ao ouvirem isso os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para você pode ser impossível, mas para Deus não é. Jesus te deu salvação. É isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Jesus olhou, verso 27, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. É uma exclamação aqui, não é uma pergunta. Nós deixamos tudo para te seguir, Jesus? Não, eles estão exclamando, eles tinham certeza disso. Nós deixamos tudo para seguir-te. Agora vem uma pergunta, o que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Jesus diz o quê? Quem é a verdade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem é a verdade? Jesus, Ele é a verdade. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Jesus está dizendo, olha, um dia, quando tudo for regenerado, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, lembre, aqui ele ainda não tinha ido para o céu. Vocês que me seguiram, eu fiz questão essa madrugada de grifar esta palavra na minha Bíblia. Vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos. Eu não estou dizendo para você nessa noite, que eu creio que eu também sentarei no trono, não. Porque Jesus está dizendo que os 12 tronos já tinha dono. Mas Jesus diz que nós que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos assentaremos nas regiões celestiais, à direita do nosso Senhor. Estaremos todos ao lado dEle, servindo, ouvindo, adorando, buscando, abraçando Jesus. Talvez uma sugestão para você, se você achar que deve, grifa aí, vocês que me seguiram. Meu irmão, siga Jesus todos os dias. Como que eu sigo? Você segue primeiramente lembrando que você não é perfeito. Segundo, segue, continua seguindo, lendo a palavra, obedecendo às ordens de Deus, aquilo que é importante para Deus, o que Ele nos ensina, continua seguindo, buscando a presença do Senhor. Vai haver momentos em que você vai passar por luta, sim, vai haver, mas os momentos de lutas nos ajudam a crescer. Vai haver momentos onde você vai ter fartura, glória a Deus. Agora você vai fazer o que com a fartura? Vai guardar para você? Jesus disse para o menino, olha, vai, vende tudo, dá aos pobres, sabe, segue a mim, porque isso daí, para você é muito importante, mas eu quero te dizer, que eu sou dono de tudo isso, nada vai te faltar.
Dê aos pobres. Se desapega dessas coisas. Abre mão dessas coisas. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, eu fiz questão de grifar isso, por minha causa, receberão 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Querido irmão, veja só, Jesus está dizendo para nós, se desapega daquilo que deixa Deus no final da sua fila. Jesus não está dizendo, a partir de hoje, preste atenção, Jesus não está dizendo, a partir de hoje, pare de sonhar com casas. Jesus não está dizendo, a partir de hoje, esqueça seu pai, sua mãe, seus filhos, deixe eles para lá. Pare de segui-los. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo para nós, olha, entregue seus campos, seus bens, aquilo que foi difícil, um sufoco para você construir. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Ele está dizendo o seguinte, muitas dessas coisas serão provas na sua vida, para ver se você está pronto para seguir a Deus ou não. Quantas vezes nós somos muitas vezes tentados na nossa vida, na nossa caminhada, a seguir pensando nessas questões, que são questões importantes que Jesus colocou. Por isso que eu disse que Jesus pegou pesado. São questões importantes que nós muitas vezes não queremos abrir mão. Eu lembro quando eu era muito jovem, e eu fui chamado para o ministério, eu e minha esposa. Eu fui chamado em plena juventude. Eu tinha muito gás, acredite, eu não tinha essa barriga aqui. Eu era muito magrinho. Eu tinha muito gás para gastar na minha vida. Para trabalhar, para ser um mecânico, dono de uma oficina, das melhores da cidade de Itu. Mas nós ouvimos a voz de Jesus. E tomamos a decisão de abrir mão dos nossos sonhos. Pelos sonhos de Jesus, pelos sonhos de Deus. E um dia, já estávamos aqui nesse lugar, éramos seminaristas. Talvez no começo da faculdade teológica. A igreja que nos apoiou nessa época, da qual nós temos muito carinho por eles, que é a Igreja Batista do Calvário, lá em Itu, atrás do supermercado Pão de Açúcar. Eles tinham os trabalhos de jovens. Estamos falando de um jovem, 20 anos, 18, 19, 20 anos, 20 a 22 anos. Nós queríamos estar com os jovens. Eles iam para lá, nós queríamos estar, mas agora nós tínhamos feito uma escolha. A nossa escolha era estar com o nosso pequeno rebanho, que Deus colocou nas nossas mãos, acreditou em nós, para que nós pudéssemos cuidar desta pequena igreja. Isso foi nos anos 90 e 91. Já faz tempo. E um dia eu estava muito triste, porque havia uma luta interior no meu interior, entre a vontade de estar com os meus colegas jovens da igreja, de estar com eles festejando, e também ao mesmo tempo a responsabilidade que agora eu tinha um chamado do Senhor. Eu tinha um dever para com o meu Senhor. E naquele dia eu me lembro muito bem que o Senhor ministrou meu coração. E disse para mim, Shalom, deixe as coisas que para trás ficam. E agora siga o alvo, caminhe para o alvo. Porque eu tenho coisas muito maiores para você e a sua esposa. Chegou o tempo de você decidir. E eu entendi a partir daquele dia que
ali o meu passado, o nosso passado de juventude terminou ali. Agora estávamos vivendo um novo começo, um novo tempo. Agora os nossos desejos, as nossas vontades, sempre procurando fazer o que Deus queria. Erramos muito na nossa caminhada, é verdade. Mas sempre procurando ouvir a Deus, para não trocar o lugar de estar onde Deus nos plantou e planejou, pelo lugar que o nosso coração, o nosso desejo, a nossa carne desejava. Por isso eu quero te falar nessa noite, não é fácil você muitas vezes ter que abrir mão. Quando você tem uma responsabilidade no reino de Deus, de pregar a palavra, de testemunhar, de ser luz lá no seu trabalho, de ser modelo, ser exemplo. Quando você sabe que muitos outros não se importam com isso, estão aproveitando a vida. Mas você tomou uma decisão de abrir mão dessas coisas. Isso se aplica também na prática do nosso dia a dia. Quantas vezes nós não somos desafiados a abrir mão, por exemplo, de uma viagem para estar num trabalho da igreja, e nós pensamos, nossa, que oportunidade que eu vou perder, hein? Estou entre agora a vontade de ir e a vontade, o dever, a obrigação de ficar. Eu acho que não vai faltar oportunidade para mim servir a Deus outras vezes. Eu vou curtir, eu vou com a família, eu vou viajar, eu vou com os amigos.